Você já sentiu que carrega um peso invisível? Algo que te impede de levantar os olhos para o céu? A culpa é como uma corrente que amarra a alma. Ela sussurra mentiras ao seu ouvido, dizendo que você não merece se aproximar de Deus. Ela constrói muros onde deveria existir pontes. E o mais trágico é que muitas vezes nem percebemos que estamos prisioneiros dela. Vivemos anos acreditando que somos indignos, manchados demais, distantes demais. Mas será que essa é a verdade que Deus quer que você conheça? A culpa tem uma origem antiga. Ela começou no Jardim do Éden, quando Adão e Eva se esconderam entre as árvores depois de desobedecerem a Deus. Pela primeira vez na história da humanidade, alguém sentiu vergonha. Pela primeira vez, o ser humano quis se esconder do Criador. E desde então, essa sensação tem ecoado através das gerações. Nós herdamos não apenas a natureza caída, mas também essa tendência de nos escondermos, de acharmos que não somos dignos de estar na presença divina. Porém, naquele mesmo dia, Deus fez uma pergunta que ressoa até hoje. Onde você está? Deus não estava perdido procurando por Adão. Ele sabia exatamente onde o homem estava escondido. A pergunta não era geográfica, mas espiritual. Era um convite. Deus estava dizendo: não se esconda de mim, eu ainda quero estar com você. E é essa mesma voz que te chama hoje. A culpa quer que você se esconda, que você se afaste, que você acredite que já foi longe demais. Mas Deus continua perguntando: onde você está? Ele não desiste de você. Ele nunca desistiu. Mesmo quando você falhou, mesmo quando você caiu, mesmo quando você prometeu e não cumpriu. O pastor Timothy Keller, em seus ensinamentos, nos lembra que a diferença entre a verdadeira culpa e a falsa culpa está na fonte. A verdadeira culpa vem do Espírito Santo e nos leva ao arrependimento. A falsa culpa vem do inimigo e nos leva ao desespero. Uma te aproxima de Deus, a outra te afasta. Uma te mostra que você precisa de um Salvador, a outra te convence de que você está além da salvação. Aprender a discernir entre essas duas vozes é fundamental para a sua liberdade espiritual. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que Deus sempre teve um plano para lidar com a culpa. Ele nunca pretendeu que vivêssemos carregando esse fardo. O sistema de sacrifícios no Antigo Testamento era um lembrete constante de que o pecado precisa ser tratado, mas também de que existe um caminho de volta. O rei Davi, depois de cometer adultério com Batseba e de planejar a morte de Urias, sentiu o peso esmagador da culpa. Ele escreveu no Salmo 51, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Davi não tentou se esconder. Ele não fingiu que estava tudo bem. Ele não minimizou o seu pecado, mas também não ficou preso na culpa. Ele correu para Deus, não para longe dele. Essa é a grande diferença. A culpa pode ser o primeiro passo para a restauração, ou pode ser o último passo antes da destruição espiritual. Tudo depende da direção que você toma. Se você usa a culpa como combustível para se afastar de Deus, você está alimentando uma mentira. Se você usa a culpa como um alerta de que precisa voltar, você está caminhando em direção à verdade. O apóstolo Paulo entendeu profundamente essa dinâmica. Ele perseguiu a igreja, aprisionou cristãos, consentiu com a morte de Estevão. Ele tinha motivos reais para carregar culpa. Mas depois do encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele escreveu aos Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Paulo não negou seu passado. Ele reconheceu seus erros, mas ele se recusou a viver preso neles. Ele entendeu que em Cristo existe uma nova realidade, uma nova identidade. Muitos de nós vivemos como se o sacrifício de Jesus não fosse suficiente. Intelectualmente aceitamos que ele morreu pelos nossos pecados, mas emocionalmente continuamos tentando pagar uma dívida que já foi quitada. É como se alguém pagasse sua conta no restaurante e você continuasse tentando dar dinheiro ao garçom. É uma ofensa à generosidade de quem pagou. Quando você vive preso na culpa depois de ter se arrependido, você está dizendo, mesmo sem perceber, que a cruz não foi o suficiente, que o sangue de Jesus não cobriu tudo, que ainda falta algo. Mas a Bíblia é clara. Em Romanos 8, verso 1 está escrito: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não diz quase nenhuma condenação. Não diz
condenação reduzida. Diz nenhuma, zero, nada. Quando Deus perdoa, Ele perdoa completamente. Quando Ele limpa totalmente. O profeta Isaías escreveu que Deus lança nossos pecados nas profundezas do mar, não na praia, onde as ondas podem trazê-los de volta, nas profundezas, onde nunca mais serão encontrados. O teólogo C.S. Lewis disse que, muitas vezes, o perdão de Deus é mais difícil de aceitar do que o nosso próprio perdão. Nós estabelecemos padrões para nós mesmos e achamos que Deus opera da mesma forma, mas Ele não opera assim. A graça de Deus é maior do que a nossa capacidade de pecar. A misericórdia dele é mais profunda do que a nossa capacidade de falhar, e o amor dele é mais forte do que a nossa capacidade de nos afastar. Essa é a verdade que precisa penetrar no seu coração hoje. Pense no filho pródigo. Ele pegou a herança do pai, gastou tudo em uma vida dissoluta, acabou alimentando porcos e desejando comer a comida deles. Ele tocou o fundo. E ali, naquele lugar de miséria, ele tomou uma decisão. Ele decidiu voltar, mas repare na motivação dele. Ele não voltou porque achava que merecia. Ele voltou porque lembrou que na casa do pai, até os servos eram tratados com dignidade. Ele preparou um discurso, um pedido de desculpas, uma proposta para ser apenas um empregado. Ele estava disposto a carregar a culpa para sempre, trabalhando para compensar o que havia feito. Mas quando o pai viu o filho de longe, ele não esperou. Ele correu, deixou sua dignidade de lado e correu. E antes que o filho pudesse terminar seu discurso ensaiado, o pai já estava colocando o melhor manto nele, o anel de autoridade no dedo, sandálias nos pés. O pai não disse, você vai ter que provar que mudou. Não disse, você vai trabalhar como servo primeiro e depois veremos. Ele restaurou completamente. Imediatamente, sem condições. Esse é o coração de Deus em relação a você. Ele não está esperando você se tornar digno. Ele está esperando você voltar. A culpa te diz para esperar até você estar melhor, até você parar de pecar, até você ser mais santo. Mas isso é uma armadilha, porque se você esperar até estar perfeito, você nunca virá. E enquanto você espera, você se afasta mais e mais. O relacionamento com Deus não começa quando você está pronto. Ele começa quando você reconhece que precisa dele. A santificação é um processo, não um pré-requisito. Você não precisa estar limpo para se aproximar da água. Você se aproxima da água porque precisa ser limpo. O pastor Max Lucado ilustra isso de forma brilhante quando fala sobre pessoas que evitam ir ao médico porque estão doentes demais. Parece absurdo, não é? Mas é exatamente isso que fazemos com Deus. Evitamos nos aproximar dele porque estamos espiritualmente doentes demais. Mas ele é o médico. Ele é a cura. Ele é exatamente o que você precisa. Não quando estiver melhor, mas agora, do jeito que você está, com suas falhas, com suas quedas, com sua história bagunçada e seu presente imperfeito. A primeira carta de João nos diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Repare na promessa. Ele nos purifica de toda injustiça, não de algumas, não das mais leves, de todas. O sangue de Jesus é suficiente para cobrir qualquer mancha, qualquer erro, qualquer falha. Não importa o que você tenha feito, não importa quantas vezes você tenha caído. O que importa é a disposição de se levantar e voltar, de confessar, de reconhecer, de se arrepender. Mas entenda uma coisa importante: arrependimento não é apenas sentir remorso. O apóstolo Pedro chorou amargamente depois de negar Jesus 3 vezes. Judas também sentiu remorso depois de trair o mestre. Mas houve uma diferença crucial. Pedro voltou para Jesus. Judas se enforcou. O remorso pode te destruir se você não o transformar em arrependimento genuíno. Arrependimento significa mudar de direção. Significa voltar para Deus. Significa confiar que Ele ainda te quer, ainda te ama, ainda tem planos para você. Agora, vamos ser práticos. Como você se livra da culpa? Primeiro, você precisa trazer tudo à luz. A culpa prospera na escuridão. Ela ganha poder quando você esconde, quando você finge, quando você tenta lidar sozinho com ela. Confesse a Deus. Seja específico.
Não generalize dizendo pequei. Diga exatamente o que você fez. Chame as coisas pelo nome. Isso não é para informar a Deus, ele já sabe. É para você reconhecer, para você enfrentar a verdade. E ao fazer isso, você verá que a culpa perde a força. O que parecia monstruoso na escuridão, quando exposto à luz da graça, se torna algo que pode ser perdoado e curado. Segundo, você precisa receber o perdão. Muitas pessoas confessam, mas não recebem. É como alguém te oferecendo um presente e você continuar olhando para ele sem pegar. O perdão de Deus é um presente. Você não pode ganhá-lo, você não pode comprá-lo, você só pode recebê-lo. E receber significa aceitar que agora você está livre, que a dívida foi paga, que o passado foi enterrado, que você pode começar de novo. Diga em voz alta se for preciso: eu recebo o perdão de Deus, eu aceito que estou livre, eu escolho não carregar mais essa culpa. Terceiro, você precisa perdoar a si mesmo. Essa pode ser a parte mais difícil. Nós somos frequentemente mais severos conosco do que Deus é. Estabelecemos padrões impossíveis e nos punimos quando não os alcançamos. Mas se Deus te perdoou, quem é você para não se perdoar? Seria arrogância achar que seu padrão de justiça é mais alto que o dele. Perdoar a si mesmo não significa fingir que você não errou. Significa reconhecer que você é humano, que você está em processo, que você precisa de graça tanto quanto qualquer outra pessoa, e que carregar culpa depois do arrependimento não honra a Deus, mas o desonra. Quarto, você precisa mudar seu diálogo interno. A culpa tem uma voz. Ela fica repetindo suas falhas, lembrando você do que você fez, convencendo você de que você não mudou. Mas você precisa substituir essa voz pela voz da verdade. Quando a culpa disser, você não presta, você responde com a palavra, sou nova criatura em Cristo. Quando ela disser, você sempre será assim, você declara, o passado já se foi, tudo se fez novo. Quando ela disser, Deus não pode te usar, você proclama, Deus usa vasos imperfeitos para mostrar sua glória. E, finalmente, você precisa andar na liberdade. Não apenas conhecer sobre ela, não apenas falar sobre ela, mas viver nela. Isso significa que quando o passado tentar te puxar de volta, você se recusa a ir. Quando as lembranças vierem, você as reconhece, mas não se prende nelas. Quando o inimigo tentar te acusar, você aponta para a cruz e diz, já foi pago. Liberdade não é ausência de tentação, é a capacidade de escolher a verdade, mesmo quando a mentira parece mais forte. Jesus não morreu na cruz para que você vivesse uma vida de culpa. Ele morreu para que você vivesse livre. Livre para se aproximar de Deus sem medo. Livre para adorá-lo sem vergonha. Livre para servi-lo sem sentir que está sempre em dívida. A cruz não foi um pagamento parcial, foi completo, suficiente, final. Quando Jesus disse, está consumado, ele quis dizer exatamente isso. Não sobrou nada para você pagar, não ficou nada pendente. A justiça foi satisfeita, a misericórdia triunfou, e agora você pode ter um relacionamento real com Deus, não baseado em medo, mas em amor. A culpa te impede de ter um relacionamento com Deus porque ela distorce sua visão de quem Ele é. Ela faz você vê-lo como um juiz severo, esperando para te condenar, quando na verdade Ele é um pai amoroso, esperando para te abraçar. Ela faz você acreditar que você precisa fazer algo para merecer seu amor, quando a verdade é que Ele já te ama completamente, não por causa do que você faz, mas por causa de quem Ele é. O amor de Deus não é condicional, não é baseado no seu desempenho, é fundamentado na natureza dele, e nada que você faça pode mudar isso. Então hoje, se você tem carregado culpa, é hora de deixá-la aos pés da cruz. Não amanhã, não quando você estiver mais forte, não quando você tiver certeza de que nunca mais vai errar. Hoje, agora, exatamente como você está, traga tudo, as coisas que você fez, as coisas que você não fez, as palavras que disse, os pensamentos que teve, as promessas que quebrou, traga tudo e deixe ali. E então, levante-se e caminhe para a frente, para a liberdade, para a vida, para o relacionamento que Deus sempre quis ter com você. Um relacionamento baseado em graça, não em desempenho, em amor, não em medo, em aceitação,
não em rejeição. A vida é muito curta para você desperdiçá-la, carregando um peso que não precisa carregar. Há propósitos esperando por você. Há pessoas que precisam do seu testemunho. Há uma jornada que Deus planejou especificamente para você. Mas enquanto você estiver preso na culpa, você não pode caminhar nessa jornada. A culpa te paralisa. A liberdade te impulsiona. E Deus está te oferecendo liberdade hoje. Não por causa de quem você é, mas por causa de quem Ele é. Aceite esse presente. Receba essa graça. E comece a viver a vida abundante que Jesus prometeu. Uma vida não livre de desafios, mas livre de culpa. Não livre de lutas, mas livre de condenação. Não perfeita, mas cheia de esperança. Porque em Cristo há sempre esperança. Sempre um novo começo. Sempre uma nova chance. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, eu gostaria muito de saber de você. Deixe aqui nos comentários o seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. Queremos orar por você, pela sua família, ou por algum parente próximo que você saiba que está passando por alguma dificuldade. Nosso desejo é te apoiar em oração e caminhar junto com você nessa jornada. Não esqueça de deixar seu like se essa mensagem fez sentido para você. E se inscreva no canal para receber mais conteúdos que vão te ajudar a crescer espiritualmente e a viver na liberdade que Cristo conquistou para nós. Até o próximo vídeo. Que a paz de Deus esteja com você.